A greve é um direito constitucionalmente garantido para aqueles que são empregados, né? O direito de greve está garantido lá no artigo 9º da Constituição. Aí diz a Constituição, é assegurado aos empregados o direito de greve. Não fala que é assegurado para os empregadores, diz que é assegurado para os empregados. E diz que para instrumentalizar o direito de greve seria necessário uma lei. A Constituição de 88, e em 89 ganhamos a Lei 7783 de 89, que é a lei de greve. Mas aí o que acontece? A própria lei de greve, ela deixa claro, greve é direito dos empregados, mas empregadores não podem, né, paralisar suas atividades, né, com intuitos de você ou frustrar o movimento lá dos empregados, ou com o propósito deles, né, disfarçadamente ali, como se aquilo fosse uma greve. Não, e está expressamente na lei de greve. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando disso, vamos abrir a lei 7783 de 89, falando, então, do direito de greve. Então, deixa eu só instrumentalizar aqui o que a gente acabou de conversar. Direito de greve garantido para os empregados. E esse direito de greve garantido aos empregados vem, então, com base constitucional no artigo 9º da Constituição. E o próprio artigo 9º diz que tem que ser instrumentalizado por uma lei, e estamos falando, então, da Lei 7783 de 89, que é a lei de greve. Lá na lei de greve, é o artigo 17 da lei de greve, passem os olhos, que fala, então, que é vedado aos empregadores paralisar, no caso, suas atividades. Então, o artigo 17 diz que é vedado e aparece a palavra lockout. Porque, às vezes, você ouviu falar durante todo esse movimento aí, falou, que negócio é esse de lockout? O que é isso, né? E, então, lockout é o nome que se dá para a paralisação feita pelo empregador. E o direito de greve não foi assegurado aos empregadores. A gente já teve uma questão, até de segunda fase, falando sobre greve, e falava dos empregadores tendo paralisado as atividades. E aí vale a gente aproveitar, já caiu, mas pode cair novamente, né, com uma roupagem, que o que acontece? Quando falamos da greve, a lei de greve é uma questão que volta e meia aparece na primeira fase. O artigo 7º da lei de greve diz que, em regra, durante a greve, os contratos de trabalho ficam suspensos. Lembra disso? Então, durante a greve, contrato de trabalho, em regra, suspenso. Então, o que acontece, em regra, quando aquele empregado está lá e adere à greve? Em regra, se é suspensão, o efeito que gera no contrato é sem trabalho e sem salário. Mas nada impede, como o próprio artigo 7º da lei de greve vem dizendo, que o acordo que venha por fim a greve, ou então uma decisão que, né, acabou levando ao fim daquela greve, determine o quê? O pagamento dos salários daquele período de afastamento e produção de efeitos. Se nada for dito, suspensão. Mas nada impede que haja aquela pactuação determinando o pagamento de salários naquele período. E aí, aquela greve específica, se naquela greve mandar pagar os salários e produção de efeitos no período, aquela greve específica acaba se tornando uma hipótese de interrupção. Agora, estamos falando de greve, direito do empregado. Agora, imagine que, como já apareceu situação, empregadores paralisando as atividades. Se o empregador paralisar a atividade, ele, empregador, não tem direito de greve. Então, ele, empregador, tem que pagar para os seus empregados aquele período que eles não trabalharam. Porque, imagina, o empregado não está trabalhando. Por quê? Porque a empresa fechou as atividades porque quer postular alguma coisa, quer fazer... Então, olha só. Uma vez caiu isso. Greve é direito dos empregados, mas greve não é direito dos empregadores. Empregador que paralisa as atividades tem que pagar para os seus empregados, ok? Então fica aí a primeira dica para a gente iniciar aí o nosso papo.